Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem têm sido guardados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e da destruição dos ímpios. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Palavra e Essência. Temos feito aqui estudos bíblicos sobre os últimos tempos, o princípio das dores, a vinda de Jesus. E hoje eu quero trazer um texto para vocês da segunda carta de Pedro, capítulo 3, onde ele vai falar sobre a vinda de Jesus também, sobre a segunda vinda de Jesus, porque nós cremos que a primeira vinda se deu quando ele nasceu, se revelou, viveu, cresceu, desenvolveu seu ministério, morreu na cruz pelos nossos pecados, ressuscitou e ascendeu aos céus. Essa é a primeira vinda. A segunda vinda é o que nós estamos aguardando. A palavra grega parousia, para que nós estejamos aguardando a segunda vinda de Jesus. Então eu já falei aqui sobre como Lucas relatou esses acontecimentos no sermão profético, no sermão escatológico de Jesus, e hoje eu quero trazer para vocês o texto de 2 Pedro, capítulo 3, que também vai falar sobre a segunda vinda de Jesus, e agora a teologia petrina, como nós costumamos dizer. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, compartilhe nas suas redes sociais e comente. E deixe o seu joinha lá. Deixar o seu joinha lá é muito importante. Então pode ser agora mesmo, antes de você terminar de assistir, vai lá no comecinho, clica no joinha, que ajuda o algoritmo na divulgação do canal. Então vamos lá. 2 Pedro, capítulo 3. Amados, esta é agora a segunda carta que escrevo a vocês. Em ambas, procuro com lembranças despertar a mente esclarecida de vocês para que se lembre das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas. E também se lembrem do mandamento do Senhor e Salvador que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias virão escarnecedores com as suas zombarias, andando segundo as suas próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Acontece que, de propósito, esquecem que os céus existem desde muito tempo e que a terra surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Com base nessa palavra também, o mundo daquele tempo foi destruído, afogado em água. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem têm sido guardados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e da destruição dos ímpios. Mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos são como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia, os céus passarão com um grande estrondo e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Uma vez que tudo isso será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos e os elementos se derreterão pelo calor.
Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Por essa razão, amados, esperando estas coisas, esforcem-se para que Deus os encontre sem mácula, sem culpa e em paz. E considerem a longanimidade do nosso Senhor como oportunidade de salvação, como também o nosso irmão Paulo escreveu a vocês, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar a respeito desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas cartas. Nelas há certas coisas difíceis de entender, que aqueles que não têm instrução e são instáveis deturparão, como também deturparão as demais escrituras, para a própria destruição deles. Portanto, vocês, meus amados, visto que já sabem disso, tenham cuidado para que não sejam arrastados pelo erro desses insubordinados e caiam da posição segura em que se encontram. Pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Muito bem. Pedro começa a falar aqui no capítulo 3 o objetivo pelo qual ele escreveu essa segunda carta, que ele diz, escreva a segunda vez, e em ambas as cartas ele procura, com lembranças, despertar a mente esclarecida de vocês. Esse é o primeiro grande objetivo que ele tem. Fazer vocês lembrarem das coisas que os apóstolos e os profetas de Jesus Cristo disse. Escrevo procurando trazer à memória de vocês, despertar a mente esclarecida de vocês, para que se lembrem das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas e também se lembrem do mandamento do Senhor e Salvador, que os apóstolos de vocês lhe ensinaram. Então ele está querendo que os crentes a quem ele escreve se lembrem do que os profetas disseram no Antigo Testamento e despertar a mente esclarecida de vocês. Ora, uma mente esclarecida é uma mente que estuda a Bíblia, a palavra de Deus. E daí ele diz, eu quero despertar a mente esclarecida de vocês para que os profetas disseram, para que o que o Salvador Jesus Cristo disse e para que os seus apóstolos disseram. Então, desperta a mente, conheçam a palavra, para saber o que os profetas, Jesus Cristo e os apóstolos disseram. Que lhe ensinaram, na verdade a palavra aqui é ensinaram, não é disseram, apóstolos de vocês lhes ensinaram, no final do versículo 2. Antes de tudo saibam, e daí ele fala nos últimos dias que virão escarnecedores, com as suas zombarias, andando segundo as suas próprias paixões, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Esses aqui que ele está se referindo, esses escarnecedores com as suas zombarias, é uma referência aos falsos profetas e aos falsos mestres e falsos profetas e aqueles que apenas zombam da palavra de Deus mesmo. Mas há uma referência aqui uma ênfase muito grande na primeira e na segunda epístola de Pedro, nos ensinamentos de Jesus, nos ensinamentos de Paulo, a respeito dos falsos mestres que viriam durante a história da redenção, notadamente nesse tempo do fim. Devo lembrar aqui que o tempo do fim começou com a morte e a ressurreição e ascensão de Jesus aos céus. Então esse tempo do fim se refere a esse tempo que teve o começo lá após a ascensão de Jesus Cristo e que estamos vivendo até hoje e que terá um fim do fim. Então alguns textos que falam do fim dá a impressão que é o final do fim, do tempo do fim, do tempo dessa era da igreja. Então ele diz nesses últimos dias, antes de tudo, saiba que nos últimos dias são os dias que nós estamos vivendo, virão escarnecedores com suas zombarias, etc.
enfim, os falsos mestres. E eles dirão: onde está a promessa da sua vinda? Né? Talvez essa seja a dúvida de muitos crentes também. Ora, desde que eu me conheço por gente, eu ouço falar a respeito da segunda vinda de Jesus Cristo, e até hoje ele não veio. E é o que esses falsos mestres faziam. Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. E daí Pedro diz: acontece que, de propósito, eles esquecem que os céus existem desde muito tempo e que a terra surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Com base nesta palavra, também o mundo daquele tempo foi destruído, afogado em águas. Então o que Pedro está dizendo? Olha, esses falsos mestres, eles esquecem que Deus trouxe juízo àqueles que não creram nos tempos de Noé, né? Diz que Noé pregava a justiça, era pregador da justiça, né? E anunciava, e diz o texto que eles, como nos dias de Noé, eles comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, e não levavam em conta o que Noé, a pregação de Noé de que o mundo seria, que Deus traria, o mundo seria destruído, que Deus traria juízo sobre aquela geração de ímpios que ele chama, que Pedro chama aqui. Então esse é a primeira ênfase que Pedro dá. Olha, esses escarnecedores, esses falsos mestres, e eu estou escrevendo para alertar a mente esclarecida de vocês, eles se esquecem que Deus já trouxe juízo sobre os habitantes da terra por conta da sua impiedade, por conta dos seus pecados, né? Por conta de não levarem em conta Deus, de não temerem a Deus. E aí o versículo 7 ele diz: pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem têm sido guardados para o fogo, juízo de Deus novamente, estando reservados para o dia do juízo. Olha só, o dia do juízo e da destruição dos ímpios. Lá na época de Noé foi isso que aconteceu. Todos pereceram, com exceção de Noé e sua família. 8 pessoas, diz Pedro. Mas agora ele diz que a terra será destruída pelo fogo, estando reservados para o dia do juízo e a destruição dos ímpios. Então esses falsos mestres, eles esquecem que Deus já trouxe juízo aos ímpios e que trará juízo novamente aos ímpios. Os ímpios é aqui no sentido daqueles que não creram em Deus e que zombam de Deus e das promessas de Deus, que Deus vai destruir essa terra e juntamente com os ímpios através do fogo agora. Porque tem uma aliança lá com Noé de que Deus não destruiria mais com água, que então será com fogo. E daí o versículo 8 é muito interessante, mas ele começa dizendo mas, então esses falsos mestres esquecem que Deus já trouxe juízo, que Deus trará juízo à terra, mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer. Essa é a terceira lembrança que Pedro traz à mente dos seus leitores. Primeiro, que Deus trouxe juízo lá no passado. Segundo, que ele vai trazer juízo futuramente aos que não crerem em Cristo através do fogo. E ele diz, mas há uma coisa vocês precisam saber, ou precisam, não devem esquecer, diz a tradução que eu tenho, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Essa é a terceira lembrança que Pedro traz à memória dos seus leitores. Um dia como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Então os últimos dias que ele usou aqui no versículo 3, saibam que nos últimos dias virão escarnecedores. Esses últimos dias pode ser um dia para Deus ou pode ser 1000 anos. Por quê? Porque o tempo de Deus não é cronológico como o nosso tempo. O tempo cronológico existe para nós seres humanos. O tempo de Deus é diferente. O tempo de Deus não é cronológico, é totalmente diferente. É como se Deus olhasse de cima e visse todos os acontecimentos na Terra, no universo, de uma vez só.
né? Sem tempo cronológico. Então, ele diz, um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Isso reflete também o que o salmista já falou a respeito disso, que um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. E diante desse contexto, então, ele diz, o Senhor não retarda a sua promessa. Essa é a quarta lembrança que Pedro está trazendo. Ainda que alguns julguem demorada. Então Deus está demorando, você está julgando demorado porque o seu tempo é cronológico, e não é o tempo de Deus. Mas o Senhor não retarda a sua promessa, porque pode ser daqui a um dia ou daqui a 1000 anos, para nós, para o nosso tempo. Ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário. O que acontece aqui? Por que ele demora? Porque ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. E aqui existe uma tensão nesse versículo que pode ser interpretado de duas formas. Os irmãos mais calvinistas, eles entendem aqui que ele diz, pelo contrário, ele é paciente com vocês. Com vocês quem? Esses crentes aqui que estavam indo atrás dos falsos mestres. E que então ele não quer que esses crentes pereçam, mas que eles cheguem ao arrependimento. Essa é uma visão. A outra visão mais ampla é de que a referência aqui é a todas as pessoas. O que Deus retarda, que ele não retarda a sua promessa, embora alguns a julguem demorada. Pelo contrário, ele é paciente, não querendo que ninguém pereça. Ninguém, todos os moradores da terra, não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Ou seja, leva em conta o livre-arbítrio do ser humano, no sentido de que Deus é paciente e está esperando que todos cheguem ao conhecimento do Evangelho e se arrependam. Esse é o desejo de Deus. Embora Deus saiba que nem todos se arrependerão, porque nós temos o livre-arbítrio. E muitas pessoas não vão crer e não vão se arrepender, né? Então, esse é o entendimento mais comum de que o desejo de Deus é que todos cheguem ao conhecimento da verdade e se arrependam dos seus pecados e tenham certeza de que no dia do Senhor estarão em pé, como já diz em outra referência. Aliás, Pedro mesmo aqui embaixo, onde nós lemos, né? mas por final. Versículo 10. Porém, que é a quinta lembrança, porém o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia os céus passarão com grande estrondo e os elementos se desfarão pelo fogo. De novo, uma referência de que a terra será destruída pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Então, destruição, o dia do Senhor vem como um ladrão. Fiquem preparados, fiquem alertas, vigiem, como Jesus disse no seu sermão escatológico, sejam vigilantes. Então, só recordando aqui um pouquinho as lembranças que Pedro traz. Primeiro, ele fala que esses escarnecedores, esses falsos mestres, eles se esquecem que Deus já trouxe juízo sobre a terra na época do dilúvio. Ele lembra que Deus vai trazer juízo novamente, destruindo pelo fogo. Ele lembra que nós não podemos esquecer que um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. E que, quarto, que o Senhor não retarda a sua promessa, pelo contrário, Ele é paciente com todos, querendo que todos cheguem ao conhecimento da verdade e cheguem ao arrependimento, que ninguém pereça, mas cheguem ao arrependimento. Porém, a quinta lembrança, o dia do Senhor será como um ladrão. Fiquem atentos, fiquem espertos, vigiem, né? Orando, vigiando, lendo a palavra, conhecendo as escrituras, porque os falsos mestres vão dizer, não, Jesus não vem mais, olha, cadê a promessa da sua vinda? Né? Passaram-se 2000 anos e não aconteceu nada. Então, o dia do Senhor virá como um ladrão. O ladrão não avisa quando virá. Naquele dia os céus passarão, como eu já li, com grande estrondo, e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. É muito interessante porque se tudo isso vai desaparecer,
Mas nós no versículo... Qual é o versículo? No versículo 13, nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Então muitas pessoas imaginam como vai ser lá no céu. A gente vai ser como um anjinho andando nas nuvens e etc. Alguns, baseados no texto de Isaías capítulo 6, diz que nós estaremos sempre adorando ao Senhor, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Mas aqui o texto diz de que nós esperamos, segundo a sua promessa, nós esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Então, a impressão que me dá, não só minha, outros estudiosos também defendem essa posição, de que nós habitaremos numa nova terra, novos céus, onde habitam justiça, onde nos quais habita a justiça. Então, de modo que a vida não vai ser muito diferente do que é hoje, com exceção do pecado, do sofrimento, da dor e etc. Porque Apocalipse capítulo 21 tem uma expressão muito interessante aqui, que novo céu e nova terra. O João diz assim: eu vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia dos céus. Olha aí, a Nova Jerusalém que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus. Tabernáculo é morada com os seres humanos, morada de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. Eles enxugará dos olhos toda lágrima, já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. Então, novos céus e nova terra, aqui onde habitam a justiça. Então, com exceção do pecado, nós viveremos num novo céu e numa nova terra. Nós provavelmente na nova terra, né, onde habita a justiça e onde não haverá mais sofrimento e nem pecado. Aí o versículo 11, continuando. Então, a quinta lembrança é isso, que o dia do Senhor virá como um ladrão e que, então, a terra será destruída pelo fogo. Mas que nós, segundo a promessa de Deus, ele vai dizer no versículo 13, aguardamos novos céus e nova terra. A partir daí, o Pedro começa a dizer como esperar a vinda do Senhor. Se um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos como um dia, pode ser que nós teremos que esperar mais 1000 anos, ou um dia só, não sabemos. Então a questão é, como é que eu tenho que ser vigilante? Uma vez que tudo será assim desfeito, versículo 11, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, com esperança escatológica e apressando o dia de Deus. Se Deus quer que ninguém se perca, eu entendo que esse apressando o dia de Deus é o que Jesus disse no seu sermão escatológico, que esse evangelho do reino será pregado a todas as etnias e então virá o fim. Então, se nós queremos apressar a vinda do Senhor, nós precisamos viver de maneira santa, piedosa, são três expressões: santa e piedosa e esperando. Esperando e apressando a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Enquanto passam os 1000 anos, ou um dia, como é que nós devemos estar? Vivendo de uma maneira santa e piedosa. E esperando, com a esperança de que Jesus Cristo vai voltar e que nós habitaremos um novo céu e nova terra onde habita a justiça, onde não haverá mais sofrimento, esperança escatológica, e apressando a vinda do Senhor, trabalhando na evangelização. O evangelho será pregado a todas as etnias da terra, então virá o fim.
disse Jesus. Em Mateus 24, em Lucas 21, também vai aparecer essa expressão. Muito bem. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos, ele já disse isso antes, os elementos se derreterão pelo calor. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por essa razão, amados, esperando estas coisas, esforcem-se para que Deus os encontre sem mácula, puros, sem culpa, inculpáveis e em paz, e considerem a longanimidade do nosso Senhor como oportunidade de salvação, como também o nosso irmão Paulo escreveu. Então, esse tempo em que nós esperamos, que nosso tempo é cronológico, que pode ser de um dia ou pode ser de 1000 anos, nós precisamos considerar a longanimidade do nosso Senhor como oportunidade de salvação para todos aqueles que creem em Jesus Cristo. Daí a ênfase que nós cristãos sempre damos na evangelização, nas missões, porque isso vai apressar a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, enquanto esperamos, precisamos considerar a longanimidade do Senhor, porque Ele quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Aí ele fala que Paulo escreveu algumas coisas que são difíceis de entender, e essas questões de escatologia a gente tem mais dúvidas do que certezas, é verdade. E ele diz que aqueles falsos mestres vão deturpar essas questões, assim como deturparão todas as escrituras para a própria destruição deles. Ora, nós vivemos dias em que tem aparecido uma multidão de especialistas em escatologia dizendo um monte de coisas que não estão na Bíblia, que são apenas conclusões de particular entendimento, como disse o próprio Pedro aqui no capítulo 1, final do capítulo 1, de particular interpretação. Portanto, versículo 17, vocês, meus amados, visto que já sabem disso, sabem que virá juízo, sabem que temos que aguardar e levar em conta a longanimidade de Deus, né? Vocês que já sabem disso, tenham cuidado para que não sejam arrastados pelos erros desses insubordinados, dos falsos mestres, e caiam da posição segura em que se encontram. Qual é a posição segura? Fé em Jesus Cristo, esperança na salvação, certeza da salvação, levar em conta a longanimidade de Deus. Deus trará juízo sobre a terra. Então, não cair no erro dos falsos mestres. Ora, e para não cair no erro dos falsos mestres, eu e você precisamos conhecer a Bíblia, a palavra de Deus. Muito conhecimento. Pedro usa muito a palavra epignosis, conhecimento prático de Deus. Aqui no último versículo ele diz, pelo contrário, em vez de cair na mentira desses insubordinados, né, e cair da posição segura que vocês têm, da fé e da esperança que vocês têm, pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Crescer na graça e no conhecimento, né? Usufruir da graça de Deus e conhecer Deus através da sua palavra e através da experiência prática na vida de cada um de nós, experiência prática com Deus na vida de cada um de nós. E por fim, a última frase é: Ele seja a glória tanto agora como no dia eterno. Essa é a recomendação de Pedro e o ensino de Pedro com relação à segunda vinda de Jesus, né? Então, Jesus falou no sermão escatológico, Pedro falou aqui no capítulo 3 da segunda vinda, e ele cita Paulo, que falou nos seus ensinos, e que vamos explorar o que Paulo falou em outra oportunidade. Muito obrigado por me ouvir, que Deus os abençoe.